Olá, meus queridos do programa Foro de Moscou. Hoje, quinta-feira, 2 de abril de 2020, eu, jornalista William Robson, ao lado do jornalista Bruno Barreto, mais uma edição do Foro de Moscou, transmitido pelo YouTube e pelo Spotify. Pedindo também para que todos se inscrevam no canal para a gente alcançar os 1.000 inscritos e assim iniciarmos as nossas transmissões ao vivo. Ressaltando que os 1.000 primeiros inscritos vão concorrer a 5 livros, está aí o Bruno Barreto mostrando aí, mas quem não conseguir ver direitinho os livros vão estar lá, estão lá no nosso Instagram, @Agência Moscou. E falando também que hoje a gente está com um convidado, professor de História da Universidade do Estado do RN, o Carlos Torquato, que vai falar com a gente sobre um episódio que ocorreu no Brasil de que pode fazer uma certa simetria com a pandemia do coronavírus, que foi a gripe espanhola em 1918. Houve bastante repercussão, um presidente que iria assumir e morreu também por conta dessa pandemia naquele momento. A gente vai falar um pouco sobre isso e fazer uma relação e ver de que lições essa pandemia de gripe espanhola pode deixar, uma lição também, no caso agora, como a gente está enfrentando essa do Covid-19. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite, William Robson. O noticiário político está fervendo aqui em Mossoró, nessa reta final das janelas partidárias. Temos muitas novidades, muitos assuntos para a gente tratar. De ontem para hoje, pipocaram informações. As informações começam a emergir. O coronavírus deu uma esfriada no noticiário sobre isso e a gente vai trazer muitas novidades. A galera, apesar do coronavírus, está muito interessada nesse assunto, viu, William? Geralmente os acessos disparam no blog quando eu trago as articulações para a formação das nominatas. A galera está bem interessada, tem dado muita repercussão. Sobretudo agora, Bruno, que já está chegando a reta final, né, da janela, e tem gente já pulando pela janela aí para ver se consegue aí entrar em algum agrupamento mais viável aí do ponto de vista político. O Bruno, vamos lá também. A classe média histérica que está criticando eles porque eles estão tratando de política em um momento como esse. Mas olhe, vocês têm que entender que o calendário eleitoral estabelece que a filiação partidária termina sábado. Você tem até sábado para se filiar. Então, bicho, vamos deixar de hipocrisia, vamos entender também que os políticos precisam disputar a eleição, eles precisam estar organizados. Uma coisa não exclui a outra, eles podem se articular politicamente e podem seguir na batalha na prevenção do coronavírus. Então, não vamos deixar a histeria dessa classe média despolitizada e reflexiva predominar no debate público, e é nosso papel esclarecer o que os políticos fazem de ruim e de bom, e explicar que são situações que eles não têm como fugir do calendário eleitoral. Infelizmente, eles têm que arrumar também um tempinho para se encaixar em alguma nominata que seja proveitosa para eles. Então, eu não gosto de satanizar a política à toa, não. É verdade. Eu estou aqui para dizer. O isso Bruno... aí, eu não dou couro à classe média histérica. Ô Bruno, a gente está com um convidado aí, o professor Carlos Torquato. A gente quer dar bom dia, boa tarde, boa noite também, professor. Bom dia, boa tarde, boa noite, William, Bruno, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de poder estar participando. Bom dia a todos e espero poder contribuir um pouquinho aí sobre esse assunto aí da gripe espanhola, o que ela pode nos alertar para o nosso cenário atual. Estou aí à disposição de vocês. Professor, eu queria compartilhar aqui uma tela para que você comentasse também para o Bruno Barreto aqui e para a nossa audiência, uma matéria que saiu no jornal O Globo de hoje, inclusive coincidindo com o tema, né, que a gente vai abordar aqui sobre essa questão da gripe espanhola, dessa pandemia que o Brasil enfrentou. Então, a historiadora Heloísa Starling, ela diz o seguinte: precisamos olhar para a gripe espanhola. A autora de Brasil, uma biografia, aponta que o Brasil vive um momento inédito com pandemia, crise política e grupos autoritários. Ela fala, né, é uma entrevista, ela diz que em relação à pandemia do coronavírus, há uma diferença. Isso ela deixa claro na primeira pergunta que o repórter faz. Na pandemia de 2018, não ocorreu essa reação que vemos hoje,
dos poderes e dos setores da sociedade? Aí ela diz, não, pelo contrário, estudei em detalhes a gripe espanhola em Belo Horizonte, foram adotadas medidas drásticas de isolamento, os comerciantes protestaram muito, mas nenhum governo estadual, a prefeitura ou o governo federal disse que não se podia parar por razões econômicas. Há 100 anos, ninguém saiu às ruas contra as medidas de proteção da sociedade. A sociedade se mobilizou para se proteger. O isolamento durou 3 meses, mas não existiam traços autoritários na sociedade como hoje. Professor, sobre a gripe espanhola e sobre essa declaração aí da professora. Então, existe uma diferença muito grande no comportamento da sociedade em relação a essa epidemia, essa pandemia que estamos vivendo hoje, né? Existe, com certeza. Acho que a gente pode começar pensando em caracterizar como era a medicina e como era a relação da sociedade com a medicina naquela época e como acontece hoje. São momentos assim bem diferentes. Tá? Final do século XIX, início do século XX, a medicina estava recém começando a entender como é que as doenças funcionavam. Tá? E uma descoberta científica, quando ela acontece, ela não imediatamente ela vai ter difusão na sociedade. Ela precisa de ter todo um processo de divulgação científica nos jornais, nos meios culturais, para que as pessoas entendam como é que a doença, como é que esse processo ocorre. E naquela época, diferentemente de hoje assim, a pessoa está doente, a primeira pessoa que ela procura é a mãe e o pai, é a família, né? Tô mal, toma um chá e tal. Se não resolve, a pessoa já vai para o médico. O médico hoje, ele vamos dizer assim, a pessoa mais autorizada a cuidar do doente. Só que no começo do século XX, na época da gripe espanhola, essa não era a realidade. A medicina ainda era vista com muita desconfiança. Por quê? Porque a gente já começava a entender como é que funcionava a questão da doença, só que ainda não tinha, a maioria das doenças não tinha cura. Naquela época, a medicina ela era tomada por um sentimento que alguns autores chamam de ceticismo terapêutico. O que é isso? Não existia cura. Né? O que existia, na verdade, era uma grande crença que a higiene pudesse salvar as pessoas. A higiene, lavar as mãos, já sabia, essa noção já existia. Só que, assim, os médicos, a classe médica, adotavam um discurso que é o seguinte, olha, ou uma ideia, né, existia uma crença que no dia que toda a sociedade entender os processos de como a doença se propaga, as doenças vão acabar, porque todo mundo vai adotar as medidas de higiene e tal, e daí vamos ver uma sociedade sem doença. Existia até essa ideia de que a gente poderia ter uma sociedade que não tivesse doença. E a grande culpa, vamos dizer assim, das pandemias naquela época, ou das doenças, do Brasil ser um país doente, como eles achavam, era por conta da ignorância da população, vamos dizer assim, né? E isso se dava também por um grande descrédito que a medicina tinha naquela época. Hoje, por exemplo, você vai comprar um remédio, você tem que ter receita, você tem remédio de tarja preta, tarja vermelha, tem todo um protocolo para você ter acesso aos remédios. Como naquela época a medicina não gozava dessa legitimidade, ela existia nos jornais uma verdadeira assim, miscelânea de remédios e de curas. Então você vai olhar, tem receitas de remédios nos jornais, tem xaropes, tem uma série de... hoje a gente pode achar isso... Hoje isso entra nos anais, assim, vamos dizer, caricatos, assim, né, daquela época, mas essa é uma grande diferença que tinha, né? Então, assim, a medicina estava no processo de busca da sua legitimidade naquela época. Isso vai acontecer, na verdade, a medicina vai dar um grande salto a partir dos anos 30, 40, quando os antibióticos começam, de fato, a serem mais populares e as doenças milenares começam a ser curadas. Daí a medicina vai ganhar, vamos dizer assim, a legitimidade que ela tem hoje. E é diferente daí assim, a diferença é que naquela época o poder público, vamos dizer assim, ele se colocava como defensor dessa medicina mais oficial, mais acadêmica, buscando esclarecer a população e tal. E hoje a gente está vendo, hoje é o contrário, vamos dizer assim, hoje a medicina, ela está, vamos dizer, a ciência, teoricamente, a OMS, tudo, quem é razoável não vai contra a ciência.
Tá? Mas hoje é o poder público que vai contra a ciência. Nós estamos vivendo um momento de obscurantismo que é a própria política que procura se colocar como o caricato, como o problemático. O que se faz hoje, por exemplo, de fazer propaganda de um remédio que não tem comprovação nenhuma ainda, que faltam testes, isso era comum dos charlatãos lá daquela época fazerem nos jornais. E o poder público tem que toda hora estar desmentindo isso. E hoje é o contrário, né? Hoje o jornal está tentando fazer esse papel que antigamente era o papel que o próprio poder público fazia. Então, para poder entender poder entender a diferença de cenário, de como aquela gripe se expandiu na época e hoje, nós temos que ver essa diferença de como a medicina estava colocada na época, qual era o papel da legitimidade da medicina naquela época e qual é o papel da medicina hoje, né? Então, assim, nós estamos vivendo um momento de ataque, né, da medicina, da ciência. A pandemia, essa pandemia ela nos coloca um ponto de inflexão bem importante. Por quê? Porque, assim, as pessoas podem ser contra a vacina. É uma posição totalmente complicada de você ter hoje, mas você não vai ter um efeito disso hoje. Quando você começa a ter um discurso anti-vacina, os problemas não vão ser para amanhã. Os problemas vão ser daqui a 20, 30 anos. Vão começar a estourar casos que poderiam ter sido evitados. E esses casos são responsabilidade desse discurso irresponsável de hoje. Tá? Agora, a pandemia, ela coloca uma questão que você não tem como ir contra isso hoje, de uma maneira, porque a realidade ela é instantânea, você já começa a ter mortos, a realidade ela choca já de uma maneira bem imediata esse discurso anti-ciência. Então são esses dois momentos assim bem distintos assim, né, que precisam ser considerados quando a gente está pensando nessa questão da gripe espanhola, né? Então, assim, é tentar entender a sociedade da época, embora seja uma doença biológica, as sociedades elas encaram essas doenças de maneiras distintas, de acordo com os seus conhecimentos de cada época, né? E, professor, interessantíssimo, antes de passar para Bruno Barreto fazer uma pergunta, saiu também uma outra matéria no Jornal o Globo, isso aqui já foi na semana passada, falando que gripe espanhola, menosprezada em 2018, a epidemia parou o Rio e matou o presidente. No caso foi o Rodrigues Alves, que não chegou a tomar posse. Ele morreu em março, ele tomaria posse no ano seguinte, mas já estava eleito, mas não chegou a tomar posse. E a historiadora Melly de Priori, ela disse que a doença matou 15 mil cariocas. Então, quer dizer que foi realmente uma situação... Podemos dizer que, proporcionalmente, foi uma pandemia mais grave, assim, que chegou também no poder, né, igual ao coronavírus. O coronavírus não fez acepção de ninguém, né, chegou ao poder, atingiu a comitiva do Bolsonaro, e como a gripe espanhola chegou ao poder também, e a ponto de vitimar o presidente eleito na época, né? Bom, sobre esse tema, a gente tem que considerar o seguinte: na época da gripe espanhola, ela foi colocada como uma doença muito democrática, que atingia todos, inclusive atingiu o próprio presidente eleito, que não chegou nem a assumir. Tá? Então, nos jornais existia muito essa percepção dessa pandemia como sendo algo muito democrático. Se a gente for olhar hoje a Covid, ela também está atingindo pessoas de classes mais altas, tá? Então isso é inegável, ela não é, as classes mais altas, ao contrário de outras doenças, elas não estão totalmente imunes. Porém, né, se a gente depois foram feitos estudos posteriores, pegando, né, fontes e vendo exatamente os atestados de óbito, tentando fazer um mapeamento de quais regiões que foram mais afetadas, a gente vai ver que essa democracia da doença ela não foi bem assim, tá? Porque apesar de ter essa impressão assim inicial, ela atinge de maneira mais forte as classes populares. Isso naquela época também. E assim, isso é biologicamente explicado, porque se
se você está numa situação de... Você é numa classe mais alta, você provavelmente você tem uma casa de veraneio, você tem uma casa maior, onde você pode ter cômodos separados. Então, você tem uma condição física, vamos dizer assim, de resistir melhor do que era... Naquela época não tinha favela, naquela época eram os cortiços. Mas os cortiços eram, assim, 10, 20 pessoas vivendo em locais, assim, super apertados. Então, ela afetava de uma maneira mais impiedosa as classes populares. Desculpa. O que se viu no Rio de Janeiro daquela época, a gente pode fazer um paralelo com o que está acontecendo no Equador agora. As pessoas, principalmente os mais pobres, sem assistência, infectados, não têm nenhum tipo de suporte e acabam morrendo nas ruas. E aqueles cadáveres ficam apodrecendo nas ruas, não tem serviço para juntar aquilo ali, né, aquelas pessoas, e aquilo acaba entrando no imaginário da própria sociedade da época. Assim. A pandemia, talvez essa pandemia tenha matado, como outras, a varíola e várias outras que teve no século XIX, mas ela não deixou uma imagem tão forte, porque pessoas morreram nas ruas, teve metade da cidade do Rio de Janeiro praticamente foi infectada naquela época. Assim. Para a gente fazer uma comparação, acho que essa questão biológica ela também é irrelevante, né? A gente precisa considerar isso. A gripe espanhola, a gente tem uma mortalidade de 25 pessoas a cada 1.000 infectadas. Tá? Isso é bastante. Para a gente comparar, a gripe comum ela mata uma pessoa a cada 1.000 infectados. E a Covid, que está gerando todo esse pavor, a gente ainda não tem dados suficientes para ter esse número que a gente tem da gripe espanhola ou da gripe comum. Mas estima-se que ela mata entre 10 e 20 a cada 1.000. Ou seja, a gripe espanhola ela foi mais agressiva ainda do que a Covid hoje. No momento em que a gente ainda não tem... Se hoje existe um consenso de que temos que lavar as mãos, a higiene ela é uma ferramenta importante, naquela época a gente não tinha esse consenso, existiam outras formas de lidar com a doença. Então as pessoas não... Enfim, por mais que o isolamento de fato aconteceu, as pessoas tinham medo de sair na rua, de pegar a doença, mas a gente também não tinha uma difusão tão grande dos preceitos da higiene como a gente tem hoje. Então ela foi realmente, por conta de todo esse cenário, ela foi talvez mais devastadora do que a Covid possa ser hoje. Eu estou falando isso num cenário que a gente ainda não... A gente ainda está tudo sob controle ainda, né? Estamos no começo do surto. Talvez daqui a 1 mês, 2 meses, a situação seja tão drástica quanto é difícil a gente precisar. A Covid, por exemplo, não chegou na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, ou em locais muito pobres de uma maneira incisiva. Então, talvez as cenas horrorizantes que a gente viu na gripe espanhola talvez não tenham se reproduzido ainda no Brasil, por conta também das medidas de isolamento social que estão contendo o vírus. Esperamos que a gente não precise ver esse tipo de cenário, mas pode ser feita essa comparação, sim. Né? As duas doenças são muito letais, assim. Então, por conta disso, dá para fazer esses paralelos. Bruno? Professor, o coronavírus ele tem gerado muitas dúvidas. E existe o senhor estava falando até da questão da falta de credibilidade que a medicina tinha antigamente. Dentre outras coisas, as pessoas desconfiavam da vacina. E hoje ainda tem quem desconfia de vacina. Como é que o senhor vê isso? Analisa. A vacina, tem o Sidney Chalhoub, que é um historiador. A revolta da vacina foi vista como um evento, assim, durante muito tempo, como um evento que é a expressão da ignorância do povo. Né? Foi visto assim, dessa forma. Só que depois que os historiadores começaram a analisar esses casos, viu que o movimento de vacinação ele era um movimento também de controle das classes populares durante muito tempo. A vacina era extremamente autoritária, ela era algo obrigatório, então não existia uma campanha de conscientização. Então, assim, quando o povo se revolta contra a vacina naquela época, era uma revolta também contra todo o autoritarismo do poder público.
Isso, durante algum tempo, se explica, Bruno, por conta desse cenário que eu comentei, foi a minha primeira fala. A medicina, ela era vista com extrema desconfiança naquela época, não existia remédios. Para você ter uma noção, em São Paulo, o sistema na mesma época da vacina, na mesma época da gripe espanhola, os médicos da medicina oficial receitavam eméticos. O que é eméticos? Remédios que fazem você vomitar, fazem você ir ao banheiro com muita regularidade, porque acreditava que esse movimento fazia uma espécie de purificação do corpo. A gente sabe que isso não funciona hoje, mas a medicina daquela época, alguns médicos ainda receitavam esse tipo de coisa. E não tem eficácia isso. Então as pessoas eram muito desconfiadas naquela época com o movimento da vacina. Essa situação mudou drasticamente a partir da metade do século XX. Por quê? Porque a medicina ganhou uma aura de legitimidade que ela não tinha na época da gripe espanhola. E durante muito tempo isso aí não foi incontestável, né? O progresso, a ciência, a medicina, ela foi durante um tempo, ela inclusive conseguiu barrar o reiki, conseguiu barrar uma série de práticas que hoje já são reconhecidas, mas naquela época a legitimidade científica conseguiu barrar. E a vacina, por conta de todo o processo de conscientização, desculpa, gente, de conscientização e de publicidade que a divulgação científica conseguiu reverter isso durante muito tempo. Então, esse discurso anti-vacina ficou, vamos dizer assim, hibernado assim, durante grande parte do século XX. E no final do século XX, a gente viu um outro movimento, que é esse movimento que é o movimento atual, de questionamento da ciência, do obscurantismo, de comparar a opinião com estudo científico. Tudo isso foi levando ao crescimento do movimento antivacina, que é um fenômeno absolutamente novo, que é diferente do fenômeno lá do século XX. Porque lá no início do século XX, existia o que? Era uma rejeição às iniciativas autoritárias do poder público. E hoje ninguém vai entrar na sua casa, quebrando sua porta, obrigando todo mundo a tomar vacina. Isso aí não existe hoje. Isso acontecia no início do século XX. Então, o movimento antivacina, naquela época, era uma revolta contra esse tipo de autoritarismo. Hoje, o movimento antivacina ele é fruto de difusão de mídias, difusão de informação que não são baseadas, vamos dizer assim, em critérios científicos, em critérios racionais. E isso faz com que pessoas deem opinião e achem que opinião e ciência são equiparáveis. Isso não tem condição. É por isso que a gente está vendo esse movimento hoje. São dois movimentos, vamos dizer assim, contra a vacina, mas eles têm bases diferentes, assim, que sustentam eles, né? Então, assim, quando a gente pensa nisso, a gente tem que sempre colocar as coisas, tentar entender a sociedade da época e como as coisas aconteciam em cada época para não fazer, vamos dizer assim, pensar que o movimento antivacina é algo que existe desde sempre. Não, ele tem cada época e cada local tem os seus, vamos dizer assim, as suas motivações que levam a esse movimento ganhar força ou não, né? Então, o movimento antivacina hoje ele é diferente do que foi no começo do século XX por conta disso, né? São contextos bem distintos, assim. Vamos dizer assim. Professor, para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor explicasse que lição, né, essa pandemia da gripe espanhola e também de outras que o Brasil já passou, mas acho que essa da gripe espanhola é bastante emblemática nesse momento, né? Os pesquisadores estão rememorando isso. E que lição ela deixa para esse momento que a gente está passando agora com o coronavírus? Bom, acho que a principal lição, e tanto naquela época quanto hoje, por motivos distintos, que nem eu já tentei enfatizar aqui, tá? Havia grande restrição, grande suspeita frente à medicina oficial, frente aos ensinamentos da higiene, frente àquilo que a gente conhece a partir de estudos científicos, por motivos distintos, né? Tanto naquela época quanto hoje, existia essa descrença. E esse tipo de evento epidêmico, ao contrário do movimento antivacina, ao contrário de outros, por exemplo, uma rejeição ao aquecimento global, coisas desse tipo,
que isso a gente vai ver os efeitos só muito depois, então você pode ter uma posição contrária e não sentir o efeito imediato, tá? Essas crises epidêmicas, elas colocam de uma maneira muito rápida e muito imediata os efeitos negativos de você rejeitar a ciência, de você rejeitar aquilo que a racionalidade nos impõe, né? Então, o principal, acho que, legado desse momento assim, vai ser uma retomada da credibilidade da ciência e também a credibilidade do próprio jornalismo. Porque naquela época também, a gripe espanhola, por exemplo, ela ganhou esse nome, não foi porque a gripe nasceu na Espanha, foi porque a Espanha era neutra na guerra e foi lá que o jornalismo teve condições de atuar, teve condições de informar. Então, assim, se criou a noção de que aquilo estava muito forte na Espanha, mas é porque as pessoas tinham condições de se informar na Espanha e não em outros locais. Provavelmente ela nasceu nos Estados Unidos ou na França, a gente não sabe muito bem onde ela começou, mas não foi na Espanha. Foi em função disso, né? Então, assim, acho que o grande legado dessa pandemia vai ser uma retomada da crença na ciência, uma retomada na crença no bom jornalismo, que são fundamentais, né? Hoje a informação ela precisa ter credibilidade. As pessoas estão buscando, né, vamos parar um pouquinho com essa sandice e vamos olhar onde é que a gente pode ter segurança. E daí elas olham para onde? Olham para a universidade, olham para os veículos tradicionais de imprensa. Então, acho que o grande legado disso vai ser essa retomada da crença na ciência, da crença nas fontes, né? Então, eu creio que isso seja o lado positivo, né? O lado negativo eu não preciso nem dizer, né? A gente vai ter um trauma aí. Esperamos que as medidas de isolamento deem os frutos que a gente espera para a gente não ter o trauma que a gente teve no início do século XX, né? Não ter cenas que a gente espera que essas medidas de isolamento social consigam evitar, né? Mas, enfim, é mais ou menos essa aí que eu acho que vai ser o grande legado que foi o legado um pouco, né, da gripe espanhola e que vai ser um pouco o legado dessa pandemia que a gente está vivendo hoje. Professor, então a gente queria agradecer, o Foro de Moscou agradecer a sua participação aí, uma aula aí de história contextualizada com esse nosso momento, isso foi muito importante, eu queria agradecer a sua participação aqui no Foro de Moscou. Eu que agradeço. Obrigado, e quero dizer para vocês que o Departamento de História lá da UERN está disponível, a gente tem ali profissionais super qualificados, é um departamento, praticamente todos são doutores, eu estou falando agora sobre uma parte da medicina que me interessa, mas se vocês quiserem falar sobre educação, se vocês quiserem falar sobre outros assuntos, procurem lá o Departamento de História que a gente vai estar sempre disponível aí para poder participar e poder informar o público, a gente está aí. Eu sou suspeito para falar, mas eu corroboro das suas palavras. O Departamento de História é muito qualificado da UERN. Obrigado, Bruno. Obrigado, William. Agradeço o convite e contem com a gente sempre que precisar, viu? Obrigado, professor. E aí, William, vamos falar agora da nossa política, né? Sim, vamos falar sim. Você disse que tem novidades, né? O que você poderia já adiantar? Olha, Alex Moacir já se filiou ao PP. Ontem quem tinha se filiado ao PP é Manuel Bezerra. O cálculo do rosalbismo é até sábado fechar o PP com 5 a 7 vereadores, que fará o PP o partido hegemônico na Câmara. O rosalbismo já é hegemônico, né, na Câmara. Mas o PP, né, ele ganharia uma força muito grande. Desde o DEM, no primeiro mandato de Fafá, você não tinha um partido com tantos vereadores. O DEM tinha 5 vereadores. Então, o PP já está com 3 agora, né? Alex Moacir se filiou agora pela manhã. Devem vir mais vereadores. O rosalbismo tem o PDT também, que ele vai encaixar ali outros de seus aliados. Vai formar aí 1 ou 2 chapões e vai ser na base do Tivira. E a grande novidade do dia é que o PL, de Jorge do Rosário, de Tião Couto, de Osaniel Mesquita, que vem fazendo oposição à prefeita Rosalba Ciarline desde 2017,
agora está recebendo governistas, viu, William? Ah, Couto, que embora seja uma crítica ferrenha do governo de Fátima Bezerra, ela critica muito, inclusive gosta de soltar piada em grupo de WhatsApp, que é muito feio para uma vereadora. Ela está indo para o PL. Ela é ligada ao líder do governo na Assembleia, George Soares. E ela nunca foi para o PL porque não tinha espaço, mas deram um jeito. Então ela está indo para o PL, ela estava no Avante, ficou lá, não deu você está se certo. referindo a quem, Bruno? Não é todo mundo que está conseguindo organizar a nominata. Você está se referindo a quem? A ela aí, porque falhou aqui. Aline Couto. Sim. Aline Couto. Ela, embora seja uma crítica ferrenha da governadora Fátima Bezerra, ela é ligada ao líder do governo na Assembleia, Jorge Soares. E ela está indo para o PL, que é o partido dele. Além dela, Claudionor dos Santos, rosalbista de 4 costados, também está indo para o PL, ex-presidente da Câmara Municipal. E Rondinelli Carlos, um dos mais leais parlamentares ao governo, um dos parlamentares mais leais ao governismo, tem como alternativa ir para o PL, ou seja, a porta do PL está aberta para o governismo. E como é que fica agora, então, Bruno, como é que fica Jorge do Rosário aí? Já está, então, definido de uma vez por todas que vai ficar com Rosalba? Isso mostra que ele botou o pé, os 2 pés no rosalbismo, porque ele está recebendo vereadores rosalbistas do partido dele. Ele não tem dificuldade para fechar com Rosalba, na minha opinião. Por quê? Porque ele nunca foi um crítico tão ferrenho. E, além disso, Jorge do Rosário tem como líder político em nível de Estado João Maia. E João Maia gosta de estar com os pares dele, os oligarcas. Então, João Maia prefere que o PL fique com Rosalba, que o PL, ele sempre coloca o PL para caminhar com os políticos, com os grupos tradicionais da nossa política. Então, João Maia é um sujeito pragmático e ele acha que o melhor caminho para o PL é ficar com Rosalba. Ponto. Por João Maia, Jorge do Rosário já teria sido vice de Rosalba em 2016. Não foi porque Jorge do Rosário tinha dado a palavra a Tião. Dessa vez, Tião tirou o corpo dele e disse: Jorge pode ir para fazer o que quiser que eu endosso. Eu vou respeitar. Então ele deixou o Jorge com autonomia para decidir os rumos do seu grupo. Mas tem a questão, Bruno, tem a questão aí de Tião, dessa relação de Tião com Rosalba, né? Aí eu faço outra pergunta. Como é que vai ficar agora Tião nessa situação? E não gosto de Rosalba, viu? Exatamente. E a outra pergunta que eu quero fazer é a seguinte: como é que fica o PMDB agora sem Alex Macia aí? Vou chegar no PMDB. Rosalba. O Tião não gosta de Rosalba. Não gosta mesmo. Não é só diferença política, não. A informação que eu tenho é que se o PL fechar com Rosalba, Tião vai viajar na campanha. Ele não vai se envolver. É uma decisão que ele tem. E a outra coisa, o rosalbismo, ele qualquer grupo político, ele não vai fortalecer adversário, né? Não vai fortalecer o PL de um adversário. Então, não faz sentido o PL receber esses rosalbistas e ficar de boa. Porque também quem pode ir, viu? Rondinelli Carlos, ele estava tentando ele tentou organizar o PTB. Ele não conseguiu. O objetivo dele é ir para o Cidadania de Nicó. Só que os projetos, as articulações de Nicó são sempre em torno de não aceitar vereador. Então, há um movimento que é Rondinelli Carlos entrando e os pré-candidatos do Cidadania saindo. Ou seja, Rondinelli vai acabar indo para o PL. Porque o PL tem Osaniel Mesquita, está recebendo Aline Couto, está recebendo Claudionor, já tinha Vantan, já tinha Benjamin Machado. Só esses votos aí juntando, já faz um vereador ou 2. Então, o cálculo é pragmático. Se eu fosse Osaniel Mesquita, eu sairia.
Porque nesse cenário aí ele perde. Ele vai ser uma esteira de luxo. Por quê? Porque ele vai estar num partido governista, ele passou 4 anos fazendo oposição, ele vai se queimar com o eleitorado dele, que é um eleitorado de classe média, que não tolera esse tipo de incoerência. Osaniel, ele não vai ser prioridade. Com certeza, Aline Carlos e Rondinelli chegando vão ser as prioridades, porque eles são parlamentares leais ao Palácio da Resistência. Então, não creio que Osaniel tenha sucesso numa chapa dessa que faz 1 ou 2. Então, ele não vai ser prioridade. Sem contar que Cláudio Novo, embora não seja vereador hoje, cheio sem mandato, e perdeu muito mais pelo posicionamento dele na eleição de 2016, que ele ficou numa chapa muito competitiva, que não dava para fazer tantos vereadores. Ele acabou rodando. Cláudio Novo, ele tem uma densidade eleitoral maior do que a de Osaniel. Então, tem que observar também esse detalhe. Então, não vai ser fácil. Se eu fosse Osaniel, eu pedia o boné, ia para algum partido de oposição e dava meu jeito. E Bruno, como é que fica... oposição se organizando. Como é que fica a situação, então, de Jorge aí? Que tipo de negociação você acha que pode ter havido para que o PL abrisse as portas dessa forma, escancarasse as portas para o Rosalbismo? É claro que Jorge deve ter feito algum tipo de negociação, não é? Olha, Jorge já vinha sendo assediado pelo Rosalbismo há muito tempo. Se você observar, tudo bem que não tem muita coisa para bater em Jorge, porque ele não tem mandato. Então, ele não está muito exposto por não ter mandato. Um bônus de não ter mandato é não estar tão exposto. Mas aí, a mídia rosalbista, ela não tem esses critérios de noticiabilidade que a gente usa. A mídia rosalbista, ela ataca no estilo de índio, sem estratégia. Ela vai para cima. A missão é dada e eles cumprem. Então, eles arrumam um jeito de bater em Alisson, arrumam um jeito de bater em Isolda. Qualquer coisa, são os parlamentares mais vigiados do Rio Grande do Norte, são Alisson e Isolda. Se você vai puxar ali, gasta a verba de gabinete, você não puxa de todo mundo, né? São deputados do Rio Grande do Norte. Só que a mídia rosalbista só puxa de Alisson e de Isolda. Como Isolda andou gastando menos com a verba de gabinete e Alisson excedeu, aí eles não falam que Isolda gastou dentro da normalidade, mas falam que Alisson excedeu. Ou seja, o foco deles é bater sem dó em Alisson e Isolda. E eles nunca batem em Jorge. Jorge nunca é cobrado a tomar uma posição, por exemplo. Então, sempre houve essa preocupação de poupar Jorge para atraí-lo para ser vice de Rosalba, baixar para a Rosa e o Rosário. Até é bom para trabalhar no marketing, né? A Rosa e o Rosário. Jorge, eles devem estar prometendo a Jorge, não tenho a menor dúvida, que Rosalba reeleita, Jorge é o candidato do grupo em 2024. Por que eu digo isso? Por causa da lei eleitoral. Rosalba, no segundo mandato, ela vai ser obrigada a apoiar alguém de fora da casa dela. E aí ela já vai fomentando o seu vice para ser candidato, porque ela não vai querer abrir espaço para que Larissa seja candidata natural do grupo. Porque, como diz Carlos Santos, os rosados, eles não estão juntos, eles estão misturados. Eles estão ali se tolerando, mas eles não se gostam. Eles se toleram. E PMDB? Vamos falar do PMDB agora. Olha, Isabel, há 15 dias antes do coronavírus, Isabel estava morta. Estava admitindo, sem pedir segredo, com a franqueza que lhe é peculiar, que poderia deixar o MDB. Alex Moacir já tinha pedido o boné, né? Já estava decidido que ia sair. Isabel, ela temia. Vale lembrar que Alex Moacir está deixando o PMDB após 25 anos de filiado, viu? Ou seja, não é um cara que fica mudando de partido toda hora. Isabel, ela estava morta politicamente, admitindo trocar de partido, romper sua longa relação com a família Alves.
Mas a gente tem que ver que ela é uma mulher inteligente, é uma mulher articulada, a despeito do seu temperamento explosivo. E aqui eu vou puxar aqui os reforços que ela trouxe. É chapa para fazer 2 ou 3 vereadores. Ela se manteve no MDB, né? Ela trouxe Genildo da Barrinha, o Hélito do SAMU, Costinha, Gils Cardoso, Silvan Moura e Giovanni da SBC. Todos aqui são suplentes, com bom potencial de votos. Tá vindo Lucas das Malhas, que é filho de Maria das Malhas. Aí já é outra notícia também para tratar. E o comunitário Marquinhos do Redenção e a ex-vereadora Cícera Nogueira. Ou seja, só com isso aqui, juntando com os outros lá que já estão, que tem um potencial de votos menor, isso aqui já faz 2 ou 3 vereadores. Então, ela conseguiu montar uma chapa muito forte. Ela estava morta há 15 dias e você vê como a política é fantástica, né? Ela estava pensando em mudar de partido e conseguiu virar o jogo. Então, quem está tendo dificuldade nesse trabalho é Sandra. Sandra está tentando organizar o PSDB. Ela tem alguns bons nomes lá. Pelo que eu estou sendo informado, vai dar para fazer um. E ela espera que seja ela, né? Sim. Não é simples. Mas está recebendo alguns bons nomes, como Coronel Gomes e Jorge Nogueira, que são nomes competitivos. E, por fim, William, antes da gente entrar nesse assunto que você está colocando, Maria das Malhas, as informações que emergem dos bastidores, é que ela não vai ser candidata. Ela tem alguns problemas de saúde, está com dificuldade de locomoção, ela não está... Mas, inclusive, já colocou o filho dela lá no MDB para ele ser o candidato da família. Mas a Maria das Malhas divulgou uma nota dizendo que não vai se aposentar da política. Olha, a nota não diz claramente que ela é candidata, não. Ela diz que não vai se aposentar da política. Você não precisa ter mandato para ser político. Então vamos dar um tempinho aí nesse fato. Pode até ter uma mudança, mas eu reafirmo a informação das minhas fontes, ela não vai para a reeleição, até porque já está botando fim em partido. Bruno, então, tem essa matéria aqui que saiu no Diário Político do Vonúvio, dizendo o seguinte, que estão contratando pré-candidato, diz vereador de Mossoró. Então, esse Diário Político entrou em contato com Rael Araújo, vereador de Mossoró e presidente do PSD local, para questionar sobre a saída de 3 vereadores à legenda, tendo em vista as eleições deste ano, Maria das Malhas, Emílio Ferreira e Tony Cabelos. Aí Rael diz o seguinte, não faz sentido manter esses vereadores de base governista, sendo que eu e o PSD estamos na oposição. O vereador garante que ao longo de 2 anos ter trabalhado e montado uma nominata forte para disputar as eleições desse ano. E aí, Bruno? Como é que está a situação aí de Rael e do PSD? Rael está sendo muito coerente. Ora, Rael faz uma oposição duríssima a Rosalba. É o vereador que pega mais pesado com a prefeita lá na Câmara. Ele é um sujeito muito franco, muito expansivo. Então, ele pega pesado com a prefeita lá, faz uma posição muito dura, e ele está sendo coerente. Não tinha sentido ele manter esses 3 vereadores lá. Ele deixou bem claro que eles não iam ter espaço. E eles tentaram ficar, viu? Eles tentaram ficar no partido. Só que Rael não aceitou. Ele está lá com o beneplácito de Tião Couto. É outro que vai ficar numa situação muito difícil, porque ele tem ligação com o Tião, né? Tião tem o controle do PSD, cedeu para Rael, enquanto ele fica no PL. E ele não vai querer apoiar Rosalba, não creio, não imagino. Embora em política elefante voe, mas eu não imagino Rael apoiando Rosalba, não. Então ele já mandou essa galera pedir o boné, foi muito coerente. Nessa eu tô com Rael. Ô Bruno, vamos agora para os temas finais aí do programa. A gente viu que a política está muito movimentada, você mostrou bem aí como está a movimentação. O coronavírus ainda está aí em nosso derredor. E sai no Mossoró hoje que a CESAP abre inscrição para a contratação temporária de 888 profissionais de saúde. Esse é um detalhe interessante desse projeto de reação do governo com relação ao combate da doença. Se é uma matéria agora na fora, acabou de ser postada, a gente recebeu aqui a notificação,
eu abri aqui para mostrar, Bruno, que Fátima Bezerra cobra Bolsonaro por auxílio a informais. O povo não quer saber de politicagem. É papel e dever do Estado garantir proteção social para que essas pessoas possam cumprir o isolamento social, enfatizou a governadora do Rio Grande do Norte. Saiu agora na revista Fórum, né, material sobre esse detalhe. E uma coisa interessante, Bruno, é que aquela MP do Bolsonaro, né, enquanto está todo mundo pedindo que seja enviado logo R$600 para as pessoas mais vulneráveis, né, que a fome não pode esperar, Bolsonaro assina uma medida provisória que autoriza corte de salários de até 100%. E isso alguns advogados querem inconstitucional. Você queria falar alguma coisa sobre essa questão do corte também, Bruno, de salários? Olha, tem um trecho da MP que diz que o governo vai pagar o salário no lugar da empresa. Não está muito claro. O Bolsonaro precisa entender que é hora de intervir na economia, garantir que as pessoas botem comida na mesa e evitar que elas morram. Bolsonaro precisa entender isso, William. Essa MP aí vai cair também. A reação da classe política está enorme nas redes sociais. A MP não vai muito longe, não. E com relação aos R$600, Bruno, o Marcelo Freixo postou no Twitter dele dizendo que o Bolsonaro sancionou, mas vetou a ampliação do BPC. Aí, em vez de passar a valer os R$600 e distribuir R$600 para as pessoas que precisam, vai ter que voltar ao Congresso para ver se derruba ou não o veto do BPC. Ou seja, foi uma atitude muito insensível do Bolsonaro, né? Com certeza. Bolsonaro ele não está preocupado com os mais pobres. A preocupação dele não é essa. Por mais que as pessoas defendam o Bolsonaro, essa idolatria que que me parece mais uma síndrome de Estocolmo coletiva, essa idolatria a Bolsonaro de alguns setores da sociedade, eu não consigo enxergar interesse, empatia na parte de Bolsonaro. Eu vejo nosso presidente é um psicopata. Sim. Inclusive no Lauro Jardim diz que Bolsonaro ele é movido a pilha. Então, tem um momento que quando ele vai gravar os pronunciamentos, que depois ele volta atrás, é porque a pilha acabou. Aí ele volta a ser a pessoa que era antes. Aí coloca a pilha para ele ser o presidente, digamos, palatável. Aí ele faz um discurso mais ou menos conveniente para todos. Aí, quando a pilha acaba, ele volta a ser quem era. Sabe por quê, Bruno? Porque ele voltou a postar um vídeo criticando os governadores e criticando o isolamento. Bolsonaro posta vídeo de mulher pedindo que ele bota os militares na rua e com críticas aos governadores. Novamente. A de ontem ele postou, tirou do ar, depois voltou a postar de novo. Outro vídeo. Realmente é como o Lauro Jardim fala, ele é movido a pilha, né? Eu digo sempre, ontem eu cunhei uma frase que ele é um deputado do baixo clero num corpo, um presidente num corpo de deputado do baixo clero. Isso é muito bom também, Bruno. Isso aí foi muito bom também. Assim, é como se ele estivesse ocupando um corpo que não é dele, né? Bruno, vamos encerrar aqui, sem antes você comentar isso. Era isso aí que eu queria falar. Fale sobre isso aí para a gente encerrar. Lula e Dória agora esquecem a diferença e trocam afagos. Mas não foi bem um afago, assim, né? Porque eu acho que Dória retweetou, republicou, compartilhou uma postagem do Lula e acha que estão trocando afagos. É uma coisa. Acho que a Folha aqui está. Né, Bruno? Rapaz, nossos coleguinhas da Folha estão com dificuldade de interpretação de texto. E como a interpretação de texto é um problema sério, é um problema nacional, aí todo mundo embarcou na onda. Mas vamos lá. Vou botar o que Lula escreveu. Nossa obsessão agora tem que ser vencer o coronavírus. Chegamos ao ponto do Dória ter que mandar a PM invadir a fábrica para pegar máscara.
A gente tem que reconhecer que quem está fazendo o trabalho sério nessa crise são os governadores e os prefeitos. Me diga onde está o afago aqui. Eles citam uma ação de Dória e faz um elogio aos governadores e aos prefeitos em geral. Reação de Dória. Temos muitas diferenças, mas agora não é hora de expor discordâncias. O vírus não escolhe ideologia nem partidos. O momento é de foco, serenidade e trabalho para ajudar a salvar o Brasil e os brasileiros. Teve algum afago a Lula nisso aqui? Mas eles que eles trocaram afagos. Verdade. Aqui onde é que está o afago? O que eu vi aqui foi uma postura civilizada do ex-presidente Lula de reconhecer que um adversário teve que tomar uma medida extrema em nome da saúde coletiva, faz um elogio geral aos governadores e o governador de São Paulo apenas diz que é hora de deixar a ideologia de lado. Dizer o óbvio agora é trocar a faca. Realmente, aí eu também não sei até onde, o que a Folha está querendo trocar falar em troca de afagos, mas tudo bem. Bruno, vamos encerrar por hoje aí. Isso aqui só serviu para inflamar a horda bolsonarista, que está ensandecida nas redes sociais por causa disso aqui. Mas eu não vi nada demais. Não tem que me faça aqui encontrar algo relevante nisso aqui. Eu só vi. Ser civilizado agora é notícia. Então vamos encerrar, Bruno? Vamos encerrar. Então, queridos, até amanhã com um outro Foro de Moscou, avisando a vocês que se inscrevam no canal do YouTube, sigam também a gente no Instagram, @Agência Moscou, lá você vai ficar sabendo também das novidades, lá vai estar os livros também, com as capinhas dos livros que serão sorteados para os primeiros 1000 inscritos no nosso canal no YouTube, e também você vai acompanhar sempre outros vídeos de outros programas da Agência Moscou, como os comentários de Bruno Barreto, que estamos reproduzindo na Agência Moscou, como o Análise da Notícia, que é um programa excepcional de acordo com o correr dos acontecimentos. Vocês também podem assistir a estreia de domingo da jornalista Zélia Thalita no programa Conectados, e todas as manhãs eu estou com o programa Planeta Diário, trazendo as manchetes do dia nos blogs e nos sites. Então, até amanhã. Gostar, viu, William? Só uma coisa. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta, compartilhe nos grupos de WhatsApp e contribua para o crescimento do nosso programa, o Foro de Moscou, e da Agência Moscou como um todo, com toda a sua programação no YouTube. Então é isso. Até amanhã, queridos. Até amanhã.